Com o crescimento da obra iniciada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1911, o evangelho se propagou por várias partes do Brasil. Hoje contaremos a história que marca gerações. Vindo de Barreirinha, no estado do Ceará, o irmão Cardolino Teixeira Bastos e a sua família, composta de 7 pessoas, foram para Belém do Pará, onde conheceram a doutrina do Pentecoste pela convivência com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. No ano de 1915, o irmão Cardolino Teixeira Bastos, com sua família, vieram para a região do Rio Branco, atual estado de Roraima, e na Vila do Carmo, atual Boa Vista, começou a pregar a doutrina do batismo com o Espírito Santo, porém, não foi compreendido pelas igrejas da época, razão pela qual foi aconselhado a sair da Vila do Carmo para fixar residência na Fazenda Altamira, de propriedade do senhor Antônio Pinheiro Galvão, na ilha de Maracá. Em 1937, aos 77 anos, o irmão Cardolino Teixeira Bastos faleceu durante 9 anos, sendo dirigida por irmãos, os quais se reuniam em lares, perseverando na fé. Em 1946, assume então o primeiro pastor, Quirino Pereira Pérez, que em 28 de agosto de 1948 formalizou a personalidade jurídica da igreja, gerando assim o estatuto publicado no Diário Oficial sob o número 35, intitulado Estatuto da Igreja Assembleia de Deus. Construiu o primeiro templo, este feito de taipa, coberto com palha de anajá, um ambiente em que nos cultos à noite era clareado pela luz de carbureto e a glória de Deus se manifestava. 1950, um período em que a igreja recebe seu segundo pastor-presidente, Benjamin Matias Fernandes, que construiu o segundo templo em alvenaria. Um momento marcado pela dificuldade de se adquirir materiais de construções. Porém, pastor Benjamin deixou o templo no ponto de receber a cobertura. 1953. A fim de continuar a obra, foi enviado o terceiro presidente, pastor Joviniano Rodrigues Lobato, que prosseguiu com a construção do templo, inaugurando-o em 18 de abril de 1954. Foi um marco da igreja na época. 1955, o quarto presidente, pastor Samuel Bezerra Cavalcante, construiu o tanque batismal no interior do templo, adquiriu bancos novos, organizou o coral e pôs o nome de Filadélfia. Pastor Samuel, de bicicleta, instaurou os pontos de cultos na Fazenda Castro, atual Mucajaí, alcançando nessa dinâmica o município de Caracaraí. Em 2 de junho de 1957, assumiu o quinto presidente, pastor Toniel Alves de Alencar, que intensificou os trabalhos dos pontos de cultos já existentes, fundando assim as igrejas em Mucajaí e Caracaraí. 1962, assume o sexto presidente, pastor Eliseu Feitosa de Alencar, que reformou a fachada do Templo Central, construiu a galeria da igreja e a casa pastoral. Fundou a escola Lídia Nelson, fez missões entre os índios, consolidou o trabalho no Cantá e na comunidade do Taiambo. 1965, o sétimo presidente, pastor José Guedes dos Santos, liderou até 25 de abril de 1967. Porém, organizou o ciclo de oração, também chamado como grupo de visitadoras. Nomeou líderes nos trabalhos em Bonfim, Vila do Ailã e Serra do Sol. 1967. Neste período, o oitavo presidente, pastor Manuel Antônio Batista, manteve os trabalhos. Construiu os primeiros templos em Boa Vista, nos bairros Aparecida, Liberdade e 13 de Setembro. Mentor do conjunto Rosa de Saron e da primeira banda de música. Abriu a obra na Serra do Tepequém, Vila de Iracema, Alto Alegre, Normandia, São Luís do Anauá, São João do Baliza e nas comunidades indígenas da Maloca do Araçá e Serra da Moça. Adquiriu ainda os primeiros veículos para a igreja, além de reformar o Templo Central. 1983. Assume a presidência pastor Fernando Grangeiro de Menezes, com 3 congregações, 2 pontos de pregação e 8 obreiros no interior. Organizou a Escola Bíblica Dominical. Em sua gestão, criou a Secretaria de Missões, SEMAD. Implantou o projeto missionário na África, Venezuela, Peru e em algumas comunidades indígenas.
comprou o barco Mensageiro da Paz 1 e 2, a fim de atender as comunidades do Baixo Rio Branco. Criou o programa de rádio denominado Boas Novas e manteve o programa Voz da Assembleia de Deus. Implantou ainda 81 congregações em nosso estado. Fundou o Conselho de Ministros Evangélicos, o Comevan, visando a integração entre as igrejas. Pastor Grangeiro construiu a Casa de Idosos Samuel Niston e criou o quadro de diaconisas. Seu ministério teve a duração de 14 anos e 3 meses. Faleceu com 55 anos de idade. 1997. O presidente, pastor Geraldo Francisco dos Santos, de 8 de agosto de 1997 a 9 de novembro de 1998. Durante seu ministério, separou líderes e consagrou novos obreiros. Em 1998, a igreja no estado recebe o seu 11º presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, mais jovem presidente, com apenas 35 anos, roraimense, descendente de família pioneira, sendo este o primeiro pastor, filho deste estado, a assumir a igreja no dia 10 de novembro de 1998. Construiu o maior templo da região norte, com capacidade para 2.500 pessoas sentadas. Triplicou o número de templos, prima pela padronização em todo o estado. Templo em alvenaria, com ambiente climatizado e localizado nas principais avenidas em cada cidade. Implantou a primeira orquestra filarmônica. Criou o grupo de percussão feminino. Implantou no sistema de comunicação os programas em rádios, TVs, mídias sociais e página oficial na internet, a fim de propagar o evangelho ao mundo. Destaca-se ainda pelas ações no âmbito social. Minha Casa, uma Bênção, Minhas Mãos para Deus, Baby-Chá Missionário e a ação missionária SOS Baixo Rio Branco. No âmbito educacional, criação do Instituto Assembleano, Escola Bíblica para Obreiros, dinamizou os trabalhos da Escola Bíblica Dominical. No âmbito político, o projeto AD Cidadania, elegendo vereadores, deputados estaduais e federais em nosso estado. No âmbito espiritual, o Minha Casa, uma Igreja, cruzadas evangelísticas, evangelismo, missões internacionais tais como Venezuela, Guiana e Panamá. Missões nacionais, especificamente em todas as comunidades indígenas, serviço de ressocialização no sistema prisional. Estas e muitas outras ações virão ao longo dessa história.